Olá! A gente está entrando numa das semanas que tem tudo para ser das mais perigosas do ano para quem opera ouro. É uma verdadeira avalanche de dados econômicos vindo por aí, e a real é que ter um plano não é só uma boa ideia, é a única forma de sobreviver. Sério mesmo. E essa citação aqui, ela resume tudo, né? A diferença entre fazer dinheiro e, bom, se quebrar, é saber o que fazer, o que ignorar e esperar a hora certa. Em semanas assim, o impulso é o nosso pior inimigo. O que manda é a disciplina, é ter um plano de batalha bem claro. E é exatamente isso que a gente vai montar junto aqui agora. Beleza, então a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que se sobrevive a uma semana dessas, cheia de reviravoltas? A resposta não é adivinhar. Nunca é. O negócio é se preparar, entender a estrutura do mercado, saber quais são os preços-chave e quais dados econômicos vão chacalhar tudo antes que aconteça. Então, bora montar esse quebra-cabeça. Ok, primeira parte. Antes de olhar para frente, a gente precisa entender o ponto de partida. Onde o ouro está agora? E a resposta é que ele não está entrando nessa semana de um ponto fraco ou neutro, não. Pelo contrário, a base dele está fundamentalmente bem forte. E para medir essa força de um jeito objetivo, a gente usa uma métrica chamada Q-Score. Pensa nela como se fosse um placar da saúde da tendência. Ele junta três coisas: momento do preço, como o pessoal está posicionado nas opções, e a volatilidade. É um raio-x completo. E qual a nota do ouro nesse Q-Score? Bom, é a nota máxima, 5 de 5. O que isso quer dizer? Que em todos os quesitos que o Q-Score mede, a tendência de alta está com força total. É um sinal claríssimo que a própria estrutura do mercado está nos dando. Agora vamos olhar para os grandões, os CTAs. São aqueles fundos gigantes, sabe, que operam seguindo tendências. E onde eles estão? No percentil 99. Isso significa que eles estão praticamente com tudo investido na alta do ouro. É o famoso all-in. Eles não estão só na festa, eles estão sustentando a festa com um poder de compra absurdo. E para completar, olha esse número, NetJacks, ou exposição gama. Mais 55 milhões. Um número positivo e tão alto assim significa, na prática, que os dealers, os formadores de mercado, estão numa posição que acaba amortecendo a volatilidade. Eles são meio que forçados a comprar nas quedas e a vender nas altas. Isso ajuda a deixar os movimentos do preço mais organizados, menos caóticos. Então, vamos juntar as peças. Olha só como tudo se encaixa. O Q-Score está no máximo, indicando força total na tendência. Os grandes fundos, os CTAs, estão comprados até o talo, injetando dinheiro, e para fechar o pacote, os dealers estão agindo como um amortecedor de volatilidade. Ou seja, a gente começa a semana com uma base institucional, nossa, incrivelmente sólida e altista. É um cenário muito forte para encarar a tempestade de dados que vem por aí. Beleza, já entendemos a estrutura do mercado. Agora a gente precisa do nosso mapa. E o mapa são os níveis de preço. São eles que vão mostrar onde as brigas de verdade vão acontecer durante a semana. E aqui está ele, o nosso mapa de batalha. Do lado esquerdo, a gente tem os suportes, os pisos, que é onde a gente espera que a força compradora apareça. Do lado direito, as resistências, os tetos. E cada um desses níveis tem um porquê. Por exemplo, suporte de put quer dizer que tem um monte de opções de venda ali, agindo como um colchão para o preço. Já o principal call wall é o contrário, uma muralha de opções de compra segurando a alta. Mas olha, de todos esses números, tem dois lugares que são os mais importantes. Primeiro, a zona de decisão, ali entre 40,64 e 41,19. Esse é o campo de batalha principal, é aí que a semana vai ser decidida. E depois, a zona de rompimento, lá em cima, acima de 43,65. Se passar dali, a gente está falando de um jogo completamente novo, um novo patamar de preços. Ok, já temos a estrutura, já temos o mapa. O que falta? O tempo. Ou melhor, os gatilhos no tempo. Vamos olhar agora para o calendário, para os eventos que vão botar fogo no parquinho. E o calendário dessa semana é um campo minado, sério. A coisa vai esquentando até quarta-feira, que é o clímax, com dados super importantes dos Estados Unidos. Mas atenção, o dia mais perigoso mesmo é a sexta, com o dado de inflação PCE americano. Esse aí pode virar a mesa completamente. Então, o foco total no começo da semana tem que ser a quarta-feira. É o evento principal. A gente vai ter dois relatórios pesados, o ADP e o ISM, saindo com pouca diferença de tempo. Eles vão basicamente ditar a história que o mercado vai contar para o resto da semana. Vão ser a primeira foto nítida da saúde da economia americana. E isso aqui é genial. É como a gente transforma um cenário complexo em algo simples, é uma árvore de decisão. Se isso, então aquilo. Se os dados vierem fracos, o dólar tende a cair e o ouro sobe. Se os dados vierem fortes, o contrário acontece.
E se os dados vierem misturados, confusos, bom, aí a melhor jogada é não jogar, é ficar de fora e evitar o caos. Certo, chegou a hora de juntar tudo. A gente pegou a estrutura do mercado, os níveis de preço, os gatilhos no calendário, e agora? Agora a gente monta o roteiro final, o plano de jogo completo, com probabilidades claras para o que pode acontecer. E com base em tudo que a gente viu, o cenário mais provável, com 55% de chance, é o de alta. Uma consolidação, o mercado andando de lado, tem 25% de chance. E um cenário de baixa é o menos provável, com 20%. Isso é ótimo, porque nos dá uma direção principal, mas também nos deixa preparados para os outros cenários. Vamos detalhar o cenário número 1, o de alta, que é o mais provável. O gatilho para ele, dados econômicos fracos na quarta-feira. A confirmação, o dólar caindo e o preço do ouro se segurando acima daquele nível-chave de 4.119. E os alvos? São aquelas resistências que a gente já marcou no mapa, com o objetivo final sendo testar a grande call wall lá em 4.350. Agora, o cenário de baixa. Menos provável? Sim, mas a gente tem que respeitar. Ele seria ativado pelo oposto. Dados econômicos fortes, que jogariam o dólar para cima, a confirmação seria o preço perdendo aquele piso importante em 40,64. Se isso acontecer, o caminho fica livre para testar os suportes lá embaixo. E agora, a gente chega na parte que, para mim, é a mais importante. Porque ter um plano é ótimo, mas executar o plano com disciplina é o que separa os profissionais. Essa última parte é sobre o processo, é a nossa ferramenta final para navegar no meio do caos. Pensa nisso aqui como o checklist final antes de qualquer decisão. Ele foi feito para forçar a paciência e a confirmação. O preço fechou acima ou abaixo do nível-chave por tempo suficiente? O dólar está confirmando o movimento? E os juros? E as ações? Já passou aquele caos inicial dos dados? E o mais importante, o preço está fora daquela zona perigosa de bate-cabeça? Cada sim aqui aumenta e muito a chance de dar certo. E essa é a regra de ouro. É inegociável. Se 2 ou mais dessas checagens falharem, a operação é cancelada. Ponto final, sem exceções. É essa linha que separa operar de forma profissional e simplesmente apostar. É a disciplina na sua forma mais pura. E a gente termina com essa reflexão. O plano de jogo está pronto, as ferramentas estão na mão. Mas no calor do momento, quando o mercado explode e a emoção bate forte, a disciplina vai ser o suficiente. A verdadeira batalha, no final das contas, é interna. O manual está aí, mas a execução, essa depende da disciplina de cada um.